Salve rapaziada, recado rápido aqui pra vocês. O último vídeo que eu publiquei sobre Léo Pereira foi removido pelo YouTube. Por que foi removido? Porque simplesmente a plataforma reconheceu que no finalzinho do meu vídeo, quando eu tava compartilhando na tela do SofaScore, tinha anúncios ali impróprios, que não era para ser divulgados pro YouTube, e eu não sabia. Primeira vez no canal que isso aconteceu. E aí eu tive que remover o vídeo. Na verdade, não é nem que eu tive que remover o vídeo. O próprio YouTube derrubou meu vídeo. Tipo, não deixou nem eu remover um trecho do vídeo e deixar disponibilizado aí no ar. Não deixou. Então, assim, paciência. Parte desse vídeo vai ser uma réplica praticamente do vídeo anterior sobre Léo Pereira. Enfim, mas vamos começar, sem mais enrolações. Ontem a gente abriu aqui uma live no canal de mais de 4 horas, irmão, pra gente debater vários assuntos e a chacota que o Sport se tornou na era Yuri Romão. E olha a coincidência bizarra. O Sport lançou o uniforme da Umbro nessa temporada, que por sinal a Umbro pode sair do Sport, tá? Lançou o uniforme embaixo ali escrito 1905 até 2025. Parece o falecimento de alguém, pô. Normalmente quando a pessoa morre, pum, data de nascimento e a data da morte. Parece que a instituição meio que morreu, tá ligado? É meio bizarro. Aí você olha pro Boca Juniors, também completou 120 anos de história aí nesse ano de 2025. E lá embaixo, 1905 até 2025. Tá, qual é a outra coincidência? Os dois clubes estão vivendo, no caso, o maior período de jejum da sua história. O Sport, 18 jogos sem saber o que é vencer. Não vence na Ilha do Retiro desde março. É sobrenatural. O Boca Juniors também está na sequência muito negativa. São 11 jogos sem saber o que é vencer uma partida. Tá em crise. Na temporada passada, aliás, nessa temporada, não se classificou nem para os playoffs da Sul-Americana. Nem para a Sul-Americana o Boca Juniors se classificou. De tão vergonhoso que é o ano de 2025. Bizarro, né? Dois clubes grandes, o Sport aqui no Brasil e o Boca, lógico, maior, né? De proporções muito maiores. Não só na América, mas também no mundo. Todo mundo basicamente conhece o Boca Juniors. E os dois estão vivendo uma crise desgraçada que nunca aconteceu na nossa história. É bizarro, cara. Tem coisas assim que no futebol, meu amigo, paciência. Ó, informação agora sobre Léo Pereira, tá, gente? Léo Pereira, como eu já trouxe no vídeo anterior, mas que foi removido pelo YouTube, vai chegar hoje na capital pernambucana, vai desembarcar hoje na terça-feira. Pedido de Daniel Paulista, que já trabalhou com ele no CRB em 2023. Já jogou no Atlético Goianiense, ultimamente estava no Vitória e estava naquele rame-rame, né? O Sport fez a proposta, o Vitória estava fazendo jogo duro. O Vitória não queria ceder o jogador para o Sport. Só que você para pensar, porra, qual é o sentido do Vitória ficar segurando Léo Pereira? Se ele praticamente não joga. Quando joga não faz nada. Não teve um gol, nenhuma participação em gol nessa temporada com a camisa do Vitória. Aí o Vitória contratou Romarinho, que joga um pouco mais centralizado atualmente, mas até acho que pode fazer um pouco mais a ponta também. Você tem Osvaldo, tem Eric, tem Lucas Braga, que vem sendo muito utilizado. Contratou recentemente um outro ponta ali para o setor, que foi o Aitor Cantalapiedra. Então assim, Léo Pereira simplesmente era a última das últimas opções no Vitória no elenco. E aí, pô, o Sport fez proposta, o Vitória segurou? Burrice do Vitória. Por quê? Porque o Léo Pereira não estava ajudando em nada. Deixa ele pro Sport mesmo, já que não estava ajudando em nada. E o Sport, em tese, briga para não cair, né? Se bem que aspas briga para não cair, é uma aspas equivocada. Hoje o Sport briga para não se tornar a maior chacota da história dos pontos corridos. Por enquanto, somos nós a chacota da era dos pontos corridos com 5 pontos em 15 jogos. Sobre Léo Pereira, rapidamente, eu vou começar de trás para frente. Estatísticas em tela aqui para vocês. Léo Pereira em 2025 na Série A fez 6 jogos. Nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Detalhe que ele entra ali normalmente faltando 10, 15 minutos para terminar as partidas, tá? Na Copa do Nordeste, fez um jogo com a camisa do Vitória, nenhum gol marcado. Na Sul-Americana, 3 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Horroroso no Vitória, né? Jogou muito mal. No CRB ele ainda chegou a atuar esse ano, tá? Em 2025. Em 6 jogos ele fez um gol na Copa do Nordeste e no Campeonato Alagoano, em 9 jogos, ele não marcou nenhum gol. Esse é o Léo Pereira. Aí você olha um pouquinho mais para trás aqui no Atlético Goianiense, em 2023, ele fez 3 jogos na Série B, nenhum gol marcado. Em 2022, 30 jogos na Série A, 1 gol e 1 assistência. Na Sul-Americana, em 2022, 12 jogos, 1 gol e 1 assistência. Assim, é um jogador que entrega baixíssimos números, né, de gols e assistências. Isso aí é uma atuada dele, porque não é um cara que tem um grande passe. É um cara que tem muita velocidade, é um cara que tem explosão.
E é um cara que tem um drible. Ele é um Romarinho 2.0, cara. Se você for parar pra analisar por característica. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nos pontos positivos, tá? Na última Série B, por exemplo, com a camisa do CRB, ele fez, aqui ó, na Série B de 2024 e 3, né? Em 2024 ele marcou 4 gols e deu 1 assistência em 34 partidas. E dessas 34, todas basicamente sendo titular da equipe, tá? Não é que ele entrava no segundo tempo, não. Titular incontestável. Em 23, em 19 jogos, ele marcou 4 gols e deu 1 assistência. 5 participações em gols também. Ele até piorou os números dele, né? De 23 para 24. Primeiro, ele tá tomando muito mais cartões amarelos em 24. Foram 9 cartões amarelos. Em 23 só foi 1. E a média de participações em gols dele em 23 foi muito melhor do que em 24. Tá, Heitor, esses aí são os pontos negativos, né? Tá claro, ele não é um fazedor de gols. E a gente não tem pontas hoje no elenco fazedor de gols, se você for parar para analisar. Hoje a gente tem, se bem que Derek Lacerda pode até ajudar um pouco mais, né? Mas Romarinho nunca foi um fazedor de gols. Mateuzinho até é um cara que faz mais gols, tá? Barleta também, mas tá perdendo muitos gols recentemente. E a gente precisaria trazer um ponta, porra, pra chegar com status de titular. Eu não traria um ponta hoje pra composição de elenco só, não. A prioridade do Sport hoje deveria ser um segundo volante, um lateral esquerdo, para depois a gente pensar em mais um ponta. Mas temos as análises positivas para trazer sobre o Léo Pereira também, tá? E sobre o modelo de jogo do Daniel Paulista. E a análise do perfil de contratação do Sport no mercado da bola. Vamos trazer aqui a análise complementar em relação a isso. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Análise positiva agora sobre a contratação de Léo Pereira, o perfil de contratação do Sport. Lá atrás, no início do ano, o Sport contratou Sérgio Oliveira, Paciência, João Silva é mais zagueiro, então nem conta tanto, Rivera, Atêncio. São jogadores que têm qualidade técnica, mas são jogadores com baixa intensidade. Foram jogadores no caso, foram jogadores contratados para jogar no modelo de jogo propositivo de posse de bola. Não funcionou em nada. Esse futebol propositivo, esse futebol de maior posse de bola, foi um famoso arame liso. A gente rodava muito a bola, mas não conseguia ter efetividade. A gente não conseguia ter intensidade, principalmente no segundo tempo. Faltava peças de qualidade. Mas eu já falei isso aqui ontem em live. Eu não acho que o grande problema do Sport foi estamos montando um elenco propositivo. Vamos contratar jogadores para ter a posse de bola, a bola no pé e não para correr na Série A. Eu nem acho que o grande problema foi esse, não. Porque a gente contratou Carlos Alberto, a gente já tinha Leno Lobato no elenco, a gente tinha Barleta, a gente tinha Romarinho. Então, assim, a gente já tinha peças para saber jogar em transição também. Só que as peças são ruins. Sérgio Oliveira não dá para jogar de segundo volante. Paciência não aguenta correr. Carlos Alberto é uma piada. Romarinho decide um jogo a cada 10, 15 que ele joga. Arthur Souza é uma comédia. Lobato, pelo amor de Deus, jogador de Série B, que briga para não cair para Série C. Então, assim, não acho que o grande problema necessariamente foi a gente contratar jogadores que gostam de ter a bola no pé. Não, foi a gente contratar jogador ruim e deixar vários no elenco ruins. Não contratamos um segundo volante, não contratamos goleiro. Os laterais são fracos, Dalbé e Carius são limitados para a Série A. A prova foi esse ano. Na direita, Matheus Alexandre. Hereda que estava conseguindo quebrar um galho bom quando estava jogando, mas sofre muito com lesões também. A zaga meia boca. Então, não é a questão de o modelo de jogo. Não é necessariamente isso. Agora, tá, corta, vamos para agora em julho. Derek Lacerda chegou e a torcida do Cuiabá é horroroso, é uma merda. Vocês vão levar fumo. Foi a melhor contratação do Sport até agora. Já fez gol. Participou diretamente de jogadas ofensivas na construção com passes, na construção da marcação-pressão pelas laterais com intensidade, na construção da marcação-pressão por dentro também. É um jogador que consegue cumprir a função tática, consegue ser tecnicamente um jogador interessante e fisicamente está muito bem, corre, é intenso. Finalmente a gente tem um atacante que corre e chuta uma bola na barra. Finalmente, aleluia. E era escorraçado no Cuiabá. Mateuzinho, jogador de Série B, tá jogando muita bola pelas pontas de intensidade.
Aí você olha para Pedro Augusto, é limitado tecnicamente, mas tem intensidade na marcação. Até o próprio Kevson, se você for parar para analisar, é jogador de intensidade, é jogador de correria. E o Sport com o Daniel Paulista tá jogando muito em transição. Dá a bola para o adversário, entre aspas, e joga em escapadas pelas laterais, porque finalmente temos pontas rápidos, velozes. E Léo Pereira é um jogador que vai agregar nessa velocidade, nessa transição com boa capacidade. Como o Ceará fez contra o Cruzeiro. Olhem o gol do Ceará, o segundo. O gol de Galeano, jogada em transição, Bruno Ferreira dá em Pedro Raul. Pedro Raul já lança Fernandinho. Fernandinho carrega em velocidade pela esquerda e cruza a bola na grande área. Na ponta direita, Galeano vem rasgando a defesa adversária e faz o gol para o Ceará. E Galeano não é melhor tecnicamente do que Barleta. Galeano não é melhor tecnicamente do que Atencio. Mas ele é mais intenso, ele é mais rápido e Série A exige intensidade. E Daniel Paulista, a gente fala aqui de modelo reativo, mas nos primeiros minutos ali de jogo, foi claro isso contra o Santos, o Sport subia a marcação-pressão, roubou a bola e fez o gol. Por que a gente conseguiu roubar a bola e fazer o gol? Porque a gente teve jogadores, tem agora, né? Tinha jogadores que sabiam fazer a marcação-pressão. Derek Lacerda, Barleta, até o Lucas Lima estava correndo mais, Mateuzinho. Então passou a ser um time mais rápido, mais intenso. E como a gente vai jogar, mesmo que a gente precisa ganhar muitos jogos, a gente vai jogar muito em transição a todo momento. Flamengo, Palmeiras, a gente precisa de jogadores como o Léo Pereira no elenco. Atencio, cara, toma vergonha na cara, Atencio. Beleza, irmão, eu sei que adaptação e tal, a sua característica é mais ser um jogador de meio campo do que de velocidade, mas tu até entra nos jogos com aquela preguicinha, irmão, que pelo amor de Deus, é uma preguicinha, irmão, que eu vou te contar, irmão. Tá de brincadeira, meu irmão. Então, assim, até o próprio Atencio, acho que precisa correr mais. Já diria o cara lá, né? Você pode mais, você pode mais. E imagina se Léo Pereira, que é mais limitado tecnicamente do que Atencio, jogar mais bola do que Atencio. Vai ficar muito feio pra tu, Atencio. Vai ficar feio, cara, não tem pra onde. Porque Léo Pereira entrega mais vontade. Entrega mais intensidade e correria. E eu acho que Atencio é um bom jogador. Precisa ter mais tempo e mais paciência com ele. Lógico, é evidente. Mas ele também precisa correr mais. Você pode mais, viu? Você pode mais. Então assim, velho. Léo Pereira, pra resumir, é um jogador que tem velocidade, tem drible e encaixa no modelo tático de Daniel Paulista. E na ideia de jogo, para mim tá claro o planejamento do Sport nesse mês de julho. Jogadores com perfil mais de gana, de fome, de vontade, de intensidade. E não é à toa que o Sport melhorou substancialmente. Se você pega esses mesmos jogadores aí e coloca no início da Série A, o Sport hoje teria uns 15 pontos no mínimo. No mínimo, o Sport teria uns 15 pontos. E estaria ali, vivíssimo na briga para não cair. Mas agora, meu amigo, a gente corre contra o tempo. Estamos na 15ª rodada e a gente tem 5 pontos. É tromba, meu patrão. Das gigantes, infelizmente. Então, assim, é um jogador que tem tudo isso que eu falei de positivo. Aspectos táticos, físicos e de intensidade, principalmente. Agora, e tecnicamente? Tem drible, beleza. Mas é um perdedor de gols. E é um cara que toma muitas decisões erradas em transições às vezes. Quando é pra chutar, toca. Quando é pra tocar, chuta. E às vezes não finaliza tão bem. Não é um cara que finaliza bem. Por isso que é um perdedor de gols. Por isso que eu não sou muito fã dessa contratação. Eu acho que pra Série B tu tem um Léo Pereira no teu banco. Se tu tiver um ponta titular absoluto muito melhor do que ele, beleza. Mas pra Série A eu acho que tá abaixo, tá? Só que Daniel Paulista conhece o jogador, pode extrair o máximo dele, já trabalhou com o atleta, então vai ter a confiança, então pode ser que ele consiga jogar bem aqui no Sport, né? Coisa que ele não teve muitas oportunidades no Vitória e quando teve acabou não jogando bem. Acho que ele pode render bem mais do que ele estava rendendo no Vitória, mas ainda assim não chegou um grande ponta para mudar o patamar e precisamos continuar no mercado para contratar segundo volante e lateral esquerdo. É desesperadora a nossa situação, tem que contratar segundo volante. Tem que contratar lateral esquerdo. Isso aí tá evidente pra todo mundo. Enfim, é isso, tá, rapaziada? Conforme o tempo vai passando, a gente vai trazendo análises ainda mais profundas e completas sobre Léo Pereira. Eu ia trazer outras pautas aqui, mas eu deixo pros próximos vídeos, tá? Tamo junto, abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente!